Imigração. Começou a Semana Oficial da Cidadania aqui nos Estados Unidos para milhares de imigrantes, incluindo brasileiros. Uma brincadeira de mau gosto sobre bomba a bordo de um avião resultou na prisão de 2 brasileiros no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida. A Califórnia anunciou um programa de ajuda às famílias que perderam tudo durante a pandemia. O governo está dando moradia para essas pessoas. E uma homenagem verde e amarela na ONU. O artista brasileiro Cobra pintou o mural na fachada das Nações Unidas e mandou um recado aos líderes mundiais de sustentabilidade e futuro do planeta. E através da arte é possível comunicar todas as línguas, né? Mesmo sem falar nenhum idioma, não sei falar nem inglês sequer. Boa noite. A gente começa a edição de hoje com uma homenagem brasileira inédita no prédio da ONU. Um artista famoso pintou um mural de 24 metros de comprimento para lembrar aí os líderes mundiais sobre a importância da sustentabilidade às vésperas da Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa amanhã. Pois é, o autor dessa obra de arte gigantesca é o Eduardo Cobra, que recebeu o convite da própria missão diplomática brasileira com aprovação da ONU. A repórter Carolina Camargo foi até lá conversar com o artista. 24 metros de comprimento e 14 metros de altura. Impossível se aproximar da ONU e não notar o painel gigante pintado na fachada do prédio. O colorido intenso e o desenho significativo são marcas registradas de um artista brasileiro inconfundível, Eduardo Cobra. É a primeira vez que eles autorizam a pintura desse espaço, nessa fachada. Hoje eu acho que tudo que eu fiz me trouxe até aqui, os projetos sociais, as mensagens de paz, de coexistência. E eu fiz isso pelo mundo, pelos 5 continentes, né? Cerca de 40 países. Então eu aprendi muito sobre as culturas, aprendi a respeitar as diferenças, as religiões, a beleza dos povos, né? O paulistano, que sonhava em pintar esse mural há 4 anos, teve de fazer o trabalho em tempo recorde. Cobra e mais 2 pessoas de sua equipe levaram 7 dias para pintar a obra, trabalhando até debaixo de chuva. Foram usados cerca de 400 litros de tinta para o projeto. Amanhã, quando os líderes mundiais desembarcarem na ONU para participar da Assembleia Geral, irão dar de cara com o painel do brasileiro, que transmite uma mensagem simples e direta. E essa daqui o pai entregando o planeta, simbolizando aí como nós, a responsabilidade que nós temos, como que a gente está, a responsabilidade do planeta em si, como que a gente vai entregar para as próximas gerações. A pintura, chamada de O Legado, exalta a sustentabilidade e um pedido de defesa para o meio ambiente. No painel, é possível ver o mapa do Brasil cercado de verde, uma arte nacional com linguagem universal. E através da arte é possível comunicar todas as línguas, né? Mesmo sem falar nenhum idioma, não sei falar nem inglês sequer, mas através da pintura é possível comunicar com várias nações, várias culturas e poder levar as mensagens que os meus murais já acabam levando, né? Olha, lembrando que a Assembleia Geral da ONU começa oficialmente amanhã, dia 20, em New York. Segundo a tradição, o Brasil vai abrir a sessão solene da ONU com um discurso do presidente Jair Bolsonaro. Depois dele, outras autoridades devem falar, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A Assembleia Geral da ONU deve durar a semana toda com a participação de vários líderes e chefes de Estado. São esperadas aí delegações de mais de 190 países. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, deve ficar na cidade por 2 dias, onde participará de encontros bilaterais com chefes da Polônia, Sérvia, Equador e Guatemala. E começou a Semana Oficial da Cidadania aqui nos Estados Unidos com o juramento à bandeira e à Constituição também. Até o dia 23 de setembro, milhares de estrangeiros, incluindo brasileiros, devem ganhar aí a nacionalidade americana. Serão
São mais de 230 cerimônias iguais a esta, espalhadas por todo o país. No ano passado, os brasileiros bateram um recorde de cidadania. 12.200 pessoas ganharam o documento. Vale lembrar que o processamento de cidadania americana estava demorando 2 anos. Agora ele foi reduzido para 15 meses. A Semana da Cidadania foi oficialmente decretada em 1952. Começa sempre no dia em que os Estados Unidos celebram a Constituição Americana, no dia 17 de setembro. E para os brasileiros que acabaram de tirar essa nacionalidade americana, o Departamento de Estado anunciou que o primeiro passaporte do país é preciso tirar presencialmente. Já quem vai apenas renovar, o sistema ficou mais fácil. O Departamento de Estado lançou o Sistema de Renovação Online. Basta entrar no site travel.state.gov e pedir o novo passaporte. Esse sistema foi implantado logo depois da pandemia como projeto piloto para ajudar a diminuir o tempo de espera pelo documento, que chegava a 5 semanas. Agora, o programa foi considerado um sucesso e foi adotado definitivamente. O próximo passo será implantar a retirada do primeiro passaporte para os novos cidadãos online. Vamos acompanhar essa notícia e trazer para vocês. E olha, depois do intervalo, você vai ver que 2 brasileiros embriagados foram presos no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, por causa de uma brincadeira de mau gosto. Eles disseram que havia uma bomba dentro da aeronave que eles estavam embarcando. A piada provocou pânico. Você vai ver ainda que os médicos dizem que ter descoberto a fórmula ideal para fazer o bebê parar de chorar durante a madrugada e voltar a dormir. Não sai daí que a gente conta tudo na volta. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e com a notícia de que a polícia de Fort Lauderdale prendeu 2 brasileiros por suposta ameaça de bomba em um avião da empresa Azul Airlines. Essas são as imagens do momento em que os brasileiros foram presos. Eles foram tirados de dentro do avião que estava prestes a decolar. Eles foram levados para a delegacia de Fort Lauderdale. Testemunhas disseram que esses 2 brasileiros estavam embriagados e brincando com a aeromoça sobre uma possível bomba a bordo da aeronave. O resultado foi a prisão e um atraso de 3 horas na decolagem. Os passageiros tiveram que sair do avião, as bagagens foram revistadas e cães farejadores foram usados dentro da aeronave. Depois da confirmação de que estava tudo certo, o avião decolou rumo a Campinas, interior de São Paulo, no Brasil. A gente conversou com o advogado de imigração, Luciano Parque, para saber o que acontece com esses 2 brasileiros agora, depois de toda essa situação. Olha só a resposta. Atitude, no mínimo, infantil, mas também irresponsável desses 2 indivíduos brasileiros que foram presos no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, com essa brincadeira boba de uma falsa bomba. Por se tratar de aeroporto internacional, a jurisdição é federal. Então, o processo criminal contra esses 2 indivíduos vai acontecer em corte federal e não estadual. Lembrando que as leis federais se enrijeceram desde então os atentados de 11 de setembro. É previsto em lei, então, prisão de até 5 anos por uma brincadeira tão boba que esses 2 indivíduos cometeram. Agora a gente faz um alerta. Um medicamento amplamente usado aqui nos Estados Unidos para tratar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade está em falta nas farmácias. A escassez do remédio chamado Adderall foi registrada inicialmente na Califórnia, Indiana e Michigan, mas, segundo especialistas, já está atingindo todo o país. As grandes redes de farmácias como CVS e Walgreens, por exemplo, anunciaram que esse remédio estava esgotado e que não estavam conseguindo reposição. O motivo seria a cadeia de abastecimento provocada pela falta de mão de obra. Os atrasos nas entregas estão afetando a reposição do remédio em todo o país. Adderall é um medicamento diário usado para tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os atrasos na reposição já passam de 1 semana.
Ainda falando de saúde, pesquisadores fizeram um estudo que promete ajudar milhares de mamães e papais de primeira viagem que não sabem o que fazer quando o bebê não para de chorar de madrugada. Os cientistas descobriram a melhor forma de acalmar a criança. Olha só. Os cientistas filmaram vários pais em diferentes atitudes e horários. Viram a reação das crianças e o que funcionou na hora de fazer o bebê voltar a dormir. Foram feitas 4 abordagens diferentes: segurar a criança sentada, em um berço, num carrinho e caminhar embalando a criança. O choro e os batimentos cardíacos só diminuíram quando a criança estava em movimento. A equipe concluiu que a melhor estratégia é pegar o bebê chorando e andar com ele por 5 minutos direto, sem paradas abruptas ou mudanças repentinas de direção. Depois disso, é hora de sentar com a criança e segurá-la entre os braços de 5 a 8 minutos. Converse com ela, deixe que ouça sua voz. Finalmente, os médicos dizem que você pode deitar o bebê no colo e tentar fazer com que ele durma novamente. Todo esse processo dura em torno de 15 minutos. Essa técnica é a mesma usada por mamíferos altriciais, nome que se dá aos animais que são indefesos ao nascer, como gatos, cachorros, esquilos e outros. Estudos mostram que quando carregados pelas mães, os filhotes ficam calmos e mais dóceis. Os especialistas dizem que o choro dos bebês durante a noite repete esse mesmo padrão. O choro da madrugada é considerado a principal fonte de estresse entre os pais. Eles recomendam tentar essa tática antes de se preocupar seriamente com algum problema ou doença. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa técnica, mas que muito interessada, né? Porque realmente acho que só quem é pai e mãe sabe o quanto que é desafiador, né? Fazer nossos filhos dormir quando eles estão chorando, quando eles estão irritados. E também quando coloca no berço, acorda. Tudo relacionado ao sono, realmente acho que é um desafio constante aí na nossa vida. Então eu vou com certeza testar e espero que dê certo. Depois do intervalo, você vai ver que o governo da Califórnia implantou um programa de ajuda financeira com entrega de moradia para as famílias que perderam tudo por causa da pandemia. E vai ver ainda que aumentou a censura contra livros nos Estados Unidos. Só este ano já foram barrados 1.651 títulos de escolas, universidades e bibliotecas públicas também. A gente volta já já. Já estamos de volta e para falar que o governo da Califórnia lançou um projeto social para ajudar as famílias que perderam tudo durante a pandemia. Trata-se de um programa de habitação que devolve a moradia e a dignidade para essas pessoas. A Eloá Orazen tem todos os detalhes. Com mais de 160 mil pessoas vivendo nas ruas, a Califórnia tem apostado em diferentes projetos sociais relacionados à moradia. Lançada em 2020, a iniciativa Home Key é um dos programas estaduais mais bem-sucedidos. Graças a esse benefício, milhares de pessoas que por algum motivo perderam o emprego e a capacidade de pagar o aluguel ganharam um lugar temporário para viver. Para continuar auxiliando a quem precisa, o atual governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, anunciou a injeção de quase 700 milhões de dólares neste projeto. Com essa quantia, a ideia é criar mais de 2.000 lares temporários em todo o estado. Sobre o governo distribuir apartamentos, né, ou lares para o idoso que perdeu o seu lar na pandemia por ter perdido o seu trabalho, eu concordo sim. E agora a gente fala de livros banidos aqui nos Estados Unidos. A onda de censura foi mudando os alvos ao longo dos anos. Passou de textos escravagistas para textos considerados agora controversos e polêmicos. Nomes como o poeta inglês William Shakespeare, por exemplo, fazem parte da lista proibida em algumas escolas americanas. As escolas americanas já proibiram mais de 1.000 livros. A Associação de Escritores chama essa onda de censura sem paralelo na história do país.
Pais e grupos conservadores estão pressionando cada vez mais contra obras literárias que sempre foram consultadas e lidas no meio acadêmico. Esses esforços podem quebrar um recorde nunca visto em 20 anos. Segundo a American Library Association, 1.651 títulos foram alvo de restrição ou banimento em escolas, universidades e bibliotecas públicas neste ano. No ano passado, o número de livros atacados foi de 1.597. Isso significa quase 60 livros a mais que em 2021. Na mira estão textos que contam histórias relacionadas à raça, gênero e identidade sexual ou ainda histórias controversas. Como, por exemplo, o primeiro romance do ganhador do Prêmio Nobel de 1993, Toni Morrison. A história de uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial também foi barrado. Outros exemplos são sonetos de Shakespeare, o livro infantil Onde Está Wally e um livro do Homer Simpson. Tem uma frase que é um pouco clichê, mas eu acho que representa bem isso, né? Porque diz que os livros são como janelas para o mundo. E aí, nesse sentido, quando você bane um livro, quando você proíbe um livro, é como se você estivesse fechando uma janela, como se você estivesse fechando uma porta, fechando uma oportunidade que as pessoas têm para conhecer sobre outros universos, conhecer sobre outras realidades, né? Mesmo no caso de livros como O Conto da Aia, por exemplo, que é uma ficção, quando a gente bane esse tipo de história, a gente está banindo o direito das pessoas, está banindo um dos direitos mais fundamentais das pessoas, que é o direito de se informar, né? Que é o direito de poder conhecer outras formas de perceber o mundo, perceber a realidade. Ainda no tema ensino, faltam professores e mais de 20% das escolas aqui do país. Depois de 2 anos de pandemia, as aulas retomaram aqui nos Estados Unidos, mas não há educadores suficientes. Uma escola de Minnesota resolveu agir sozinha e importou professores das Filipinas, num programa de intercâmbio que dá visto para os educadores e permite que eles morem aqui no país por 5 anos. Esta é a segunda semana de aula na escola Roosevelt Elementary em Wilmar, Minnesota. Todo dia a aula começa assim, dançando. A escola acredita que a dança é a melhor forma de fazer as 4 novas professoras interagirem e criarem laços com os alunos da 3ª série. A técnica também serve para as professoras, que ainda estão se adaptando ao novo país e à nova cultura. Eu fico tremendo e ainda nem é inverno, desabafa a professora estrangeira. I'm shivering already. It's not yet the winter. A escola acredita que será necessário um período de adaptação para as crianças e para as educadoras se ajustarem ao sistema de ensino americano. Por enquanto, elas estão ajudando os jardins de infância a aprender matemática, leitura, estudos sociais e ciências, mas o objetivo é que elas tenham suas próprias turmas em pouco tempo. A ideia não é nova. Cada vez mais professores estrangeiros estão sendo trazidos para colégios americanos. Tudo porque 20% das escolas ainda não preencheram o quadro de professores e motoristas de ônibus. São 360 mil vagas em todo o país, que estão completamente vazias. Esta diretora de recursos humanos diz que há 11 anos existiam 300 candidatos para cargos elementares. Agora não chega a 30. We're lucky if we hit 30 now. Outros estados estão estudando fazer a mesma coisa para ajudar as escolas. O programa de intercâmbio permite que os professores venham para os Estados Unidos com um contrato, recebam o visto J1 e possam dar aula por 5 anos. O próximo passo será procurar educadores na América Latina. No próximo bloco, você vai ver que o furacão Fiona, de categoria 1, que passou por Porto Rico, provocando muito estrago, segue ganhando força e já atinge a República Dominicana como categoria 2. Nas próximas 48 horas vai ficar ainda mais forte. E tem também o final do Festival de Cinema Brasileiro, que aconteceu em Miami Beach, na Flórida. Você vai ver quais foram os filmes ganhadores e como foi a celebração. Voltamos em instantes. Américas no ar. Oferecimento. BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
Já voltamos e para falar de 2 shows que tiveram que ser cancelados no final de semana aqui nos Estados Unidos. Um de Post Malone e outro de Lady Gaga. No primeiro, o rapper se acidentou no palco e os fãs gravaram tudo. E no segundo, a cantora pop cancelou a apresentação por causa de uma tempestade forte com raios. Post Malone se apresentava em St. Louis, no Missouri, cantando a música Circles quando caiu no meio do palco. A queda foi tão brusca que ele começou a gritar e precisou de ajuda médica. Tudo foi registrado por um fã. No Twitter, o rapper explicou que tinha sido um tremendo susto e que tinha quebrado 3 costelas. Disse que caiu num vão aberto no meio do palco, onde ele costuma guardar o violão. Na apresentação que fez no Rock in Rio neste mês, Malone também caiu no palco enquanto pulava debaixo de chuva. Já em Miami, no Hard Rock Stadium, a cantora pop Lady Gaga parou o show da última turnê Chromatica Ball por causa de uma forte tempestade. No palco, Gaga disse que a chuva com trovões estava muito perto e que ela se preocupava com a segurança e a saúde do público. No final, ela chorou. Get home safely. God bless you and thank you for coming to our show. Por Instagram, visivelmente abalada, a cantora disse que lamentava o que tinha acontecido, mas que agradecia a compreensão e as flores dos fãs. I don't know what I would do if anything happened to anybody in the audience or to any member of my crew, my band, my dancers. Thank you so much for coming to the Chromatica Ball. Olha, agora a gente muda de assunto para falar de Fiona, que deve se tornar o primeiro grande furacão do ano no Atlântico. A tempestade já passou por Porto Rico com ventos de 140 km por hora de categoria 1, deixando muito estrago. Atinge agora a República Dominicana com chuva intensa e ventania também. O Centro de Furacões dos Estados Unidos anunciou que a Flórida não está na rota de Fiona. Chuva intensa, inundações e ventos extremos. Fiona chegou com força total em Porto Rico ontem à noite e continuou provocando estragos hoje de manhã enquanto passava pela ilha. Mais de 1.000 pessoas precisaram ser resgatadas. Autoridades disseram que toda a região sentiu a violência de Fiona 2 dias antes do 5º aniversário da passagem do furacão Maria, que na época também devastou a ilha. O temporal provocou um apagão geral em Porto Rico. O presidente americano Joe Biden decretou estado de emergência e é uma medida que permite a liberação de fundos federais e envio de ajuda à região. Fiona já atinge a República Dominicana como furacão de categoria 2. Toda a região está sob alerta por causa do mau tempo intenso. O Centro Nacional de Furacões prevê que Fiona alcance a categoria 3 até quarta-feira, tornando-se o primeiro grande furacão do ano no Atlântico. A tempestade segue rumo às Bahamas. A gente vai continuar monitorando aí o furacão Fiona e trazendo as informações para vocês. Bom, vamos ver agora então como é que vai estar a previsão do tempo em todo o país amanhã? Vamos dar uma olhadinha? Olha, Boston, tempo chuvoso, aí mínima de 54 graus, Nova York, sol, Washington, tempo encoberto, mínima de 62, Orlando e Miami, chuva, tempestade, aí mínima de 74, máxima de 88 graus Fahrenheit, Dallas, sol forte, Houston também sol forte, máxima de 96 graus, mínima de 75 graus Fahrenheit. Em Washington, Seattle, aí sol forte também, máxima de 75 graus. São Francisco, tempo chuvoso, mínima de 60 graus Fahrenheit, Los Angeles, sol forte, máxima de 81 e Las Vegas, sol forte também, máxima de 95 graus Fahrenheit. E olha, antes de encerrar o jornal, tem mais uma matéria sobre o Festival de Cinema Brasileiro que terminou neste final de semana. A noite de premiação teve aí exibições especiais, homenagens e música brasileira. A Coni Rocha foi até lá conferir. O Infinito Film Festival reuniu diretores, atores, produtores e, é claro, muitos brasileiros em uma grande festa no anfiteatro em Miami Beach. Durante 3 horas, o público pôde assistir a shows, filmes e homenagens, como, por exemplo, a exibição do documentário Amazônia, de Débora Ivanov. Acho que eu estou aprendendo a me virar na floresta. If
fico muito feliz de ser celebrado aqui nesse festival, que há 26 anos se dedica a difundir a nossa cinematografia no mundo. O momento mais esperado foram as 7 premiações do troféu Lente de Cristal, que incluíram desde melhor filme, elenco até melhor atriz e ator. O prêmio de melhor direção ficou com Laís Bodansky, pelo filme A Viagem de Pedro. No encerramento do Festival de Cinema Brasileiro, o público comemorou a vitória do filme Medida Provisória de Lázaro Ramos, escolhido pelo júri. E o show de Adriana Calcanhoto encerra uma semana de celebração ao cinema brasileiro. O festival continua com as mostras virtuais de 57 filmes inéditos disponíveis somente aqui nos Estados Unidos até o dia 25 de setembro na plataforma INFF.online. O site aparece aí na sua tela agora, não perca. E o Jornal Américas no Ar termina aqui. A gente volta a se ver amanhã às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. E você fica agora com mais um episódio da terceira temporada Reis.